Meus amores, deixem o marca-texto ao lado, caso seja necessário grifar alguma coisa, eu estarei orientando, certo? Hábitos e modo de vida. Quando dizemos que conhecemos uma pessoa, significa que sabemos algumas informações sobre ela. Por exemplo, onde mora, como é, o que faz em seu dia a dia, suas habilidades e também algumas de suas preferências. O que gosta de comer, o que gosta de fazer nas horas de lazer, entre outras. Ao longo desta unidade, teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre vários animais. Por isso, vamos estudar algumas de suas características, onde vivem, do que se alimentam e como se locomovem, por exemplo, além de algumas curiosidades sobre eles. Vamos começar? Onde vivem os animais? Os animais podem habitar os mais diversos ambientes do planeta. Aqueles que se desenvolvem e se reproduzem nos ambientes terrestres, como florestas e campos, são chamados de animais terrestres. Aqueles que se desenvolvem e vivem na água são conhecidos como animais aquáticos. Existem animais que, apesar de viverem na terra, passam uma parte de sua vida na água e vivem sempre próximos a rios, lagos ou oceanos. Esses animais podem ser chamados de semiaquáticos. Veja alguns exemplos de animais terrestres, aquáticos e semiaquáticos. O jacaré é um exemplo de um animal semiaquático. Os peixes são exemplos de animais aquáticos. As raposas são exemplos de animais terrestres. Conectando com geografia. Os animais estão adaptados a viver em diversas regiões do planeta. Dependendo do lugar onde habita, cada animal apresenta algumas características que garantem vantagens que podem ajudá-lo a sobreviver. O urso polar, por exemplo, vive no Ártico, uma região coberta de neve. Como seu corpo é coberto de pelos brancos, é difícil para os outros animais enxergá-lo. Assim, o urso polar pode ter mais sucesso em suas caças. Ao lado, nós podemos ver a imagem do urso polar. É importante observar que entre os animais aquáticos existem aqueles que vivem em ambiente de água doce, como rios, lagos, lagoas, e aqueles que vivem em ambiente de água salgada, como mares e oceanos. Peixes do tipo cascudo, que vivem apenas em ambiente de água doce, como rios e lagos. Do que os animais se alimentam? A alimentação é essencial a todos os seres vivos. Podem grifar. É por meio dela que eles obtêm energia e retiram as substâncias, nutrientes importantes para viver. Ao contrário das plantas, que são capazes de produzir seu próprio alimento na presença de luz, utilizando água e o gás carbônico presentes no ar. Os animais dependem de outros seres vivos para se alimentar. Os animais que se alimentam de fontes vegetais, como folhas, frutos, raízes, flores e pastos, são chamados de animais herbívoros. Como exemplos, podemos citar o cavalo, o boi, a capivara e o coelho. Entre os animais herbívoros, existem alguns que se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas. Os frugívoros. Como exemplo, podemos citar o tucano. O cavalo é um exemplo de um animal herbívoro. Ele se alimenta exclusivamente de vegetais. O tucano é um exemplo de um animal frugívoro. Ele se alimenta principalmente de frutos. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Nesse grupo estão incluídos o leão, a onça, o tubarão, o gavião, a águia, o jacaré, algumas serpentes, as aranhas e os escorpiões. Os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais são chamados de onívoros. Fazem parte desse grupo de animais como o lobo-guará, o coati, o urso, alguns morcegos, os macacos, os porcos, o gambá e os seres humanos. Existem ainda animais que se alimentam das partes mortas de outros seres vivos, sejam plantas ou animais. São chamados de detritívoros. Os principais exemplos são os urubus, os abutres, as hienas e algumas moscas. Passarinho com uma minhoca e uma aranha no bico. Os seres humanos são exemplos de animais onívoros, ou seja,
que podem se alimentar tanto de plantas quanto de outros animais. Os urubus são exemplos de animais detritívoros. Jogo rápido. Complete corretamente as frases sobre os hábitos alimentares dos animais. Herbívoros alimentam-se de. Frugívoros alimentam-se principalmente de. C. Carnívoros alimentam-se de. Letra D. Onívoros alimentam-se de. Detritívoros alimentam-se de. Como os animais se locomovem? O modo de locomoção dos animais está muito relacionado ao ambiente em que vivem, os hábitos que têm e, é claro, as características do seu corpo. A natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos. Os mais diversos tipos de peixes, as baleias, os golfinhos e as tartarugas utilizam-se das nadadeiras para se deslocar na água. Até mesmo o formato do corpo desses animais interfere na locomoção. Geralmente, quanto mais alongado e achatado lateralmente for o corpo desses animais, mais rápido eles conseguem se deslocar na água. Nessa imagem, os peixes utilizam suas nadadeiras para nadar. Aqui ao lado, as tartarugas marinhas têm nadadeiras, que são muito importantes para a natação. Aqui, o peixe agulhão-vela é um dos animais marinhos mais velozes. As grandes nadadeiras e o formato alongado do corpo são fundamentais para que ele consiga nadar tão rápido. O voo é o principal modo de locomoção de muitos animais terrestres que têm asas. É o caso de insetos como borboletas, mosquitos e abelhas, dos morcegos e de muitas aves. As borboletas se locomovem voando. O voo é a principal forma de locomoção de muitas aves. O morcego é um animal que se locomove voando. A caminhada é um modo de locomoção típico de muitos animais terrestres. Eles usam suas pernas ou patas para se deslocar pelo solo, caminhando ou correndo. Animais como a onça, além de caminharem, correm a grandes velocidades. O tamanduá-mirim se desloca caminhando no ambiente terrestre. Alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para saltar. É o caso de sapos, rãs, pererecas, cangurus e insetos como grilos e gafanhotos. Nessa imagem, nós podemos visualizar o grilo. Grilos e gafanhotos dão grandes saltos para seu deslocamento. O salto é a principal forma de locomoção de rãs, sapos e pererecas. O canguru tem pernas adaptadas para se deslocar saltando. Animais terrestres que não têm pernas nem asas deslocam-se rastejando, ou seja, arrastando seu corpo pelo solo. É o caso de serpentes, minhocas, lesmas e caramujos. As serpentes rastejam pelo solo e podem subir em árvores. As minhocas se locomovem rastejando o corpo no solo. A lesma e o caramujo também não têm pernas e locomovem-se arrastando o corpo pelo solo. Desafio. Agora que você já conhece as principais formas de locomoção dos animais, qual é a importância da locomoção para os animais?